Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor que damos início ao programa Evangelho no Lar. Esse evangelho que eu sempre falo, que é de todos, esse evangelho de amor e de encontro com Jesus. Agradecemos muito a participação de todos vocês, o carinho, que vocês comentam ali pelo YouTube, sempre com tanto amor. É sempre muito gostoso esse retorno e é sempre muito bom porque uns aprendem com os outros, né? O pessoal está respondendo as perguntas dos outros. Gente, é isso aí que é a ideia. A Janete sempre comenta isso, né? Haver essa confraternização, essa troca de ideias entre todos, né? Alguns expõem as suas dificuldades, outros aproveitam esses detalhes. Continuem fazendo isso, é importante. E é sempre muito bom esse retorno porque nos ajuda muito. É sempre bom saber que vocês estão conosco nessa corrente de amor. Lembrando então que esse é o nosso momento, um momento com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, porque sem eles nada disso teria sentido, nada disso aconteceria. E esse trabalho que a gente faz, vocês já sabem, né, é um trabalho sem fins lucrativos. Na verdade nem é um trabalho, né, é um benefício, né, Júnior? Que ambos, né, têm, vocês aí e a gente aqui. É uma troca com a espiritualidade também. Tenho certeza que eles participam com muito amor, com muito gosto. E a gente está acompanhando que tem muitas pessoas que estão fazendo trabalhos de assistência ao próximo. Então isso para nós já é gratificante, né? Ver que as pessoas já estão estendendo a mão ao seu semelhante, atuando, participando de ONGs, criando ONGs, fazendo campanhas, ajudando o seu próximo sem se mostrar, apenas fazendo isso de coração, de bondade. Olha, isso aí já valeu todo o tempo de evangelho já feito. Então, nosso agradecimento, o nosso carinho também para vocês. Bom, a gente falou aqui, mas nem todos nos conhecem, né? Então, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior. A gente faz o Evangelho no Lar online toda quinta-feira às 20 horas. E a gente pede, então, que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, quase no finalzinho do nosso Evangelho. Então a gente sempre pede que vocês preparem essas aguinhas. Quem não quiser deixar em garrafa, né, para consumir durante a semana, podem então estar deixando no copo. Aí no final vocês podem estar bebendo essa água. Tá ok, gente? Bom, vamos então agora entrar em sintonia com Deus. Vamos acalmar nossos corações. Vamos esquecer de todos os problemas que tivemos durante a semana, durante esse dia. Vamos agora ao nosso momento, ao nosso encontro com Jesus. Vamos então à nossa prece. Senhor, gostaríamos de agradecer pelo alimento de todos os dias, pela nossa saúde, pelas oportunidades de nossos ajustes, por a família que temos e por cada dia de nossas vidas. Pedimos auxílio para termos mais discernimento em nossas atitudes, sempre com muito amor, com muitas alegrias, e que sejamos sempre protegidos e amparados para passarmos pelas provas da vida da melhor maneira possível. Regenera nossas forças, nos dando ânimo, paz e muita luz em nossas almas. Queremos ser caridosos com nossos semelhantes, então transforma nossos corações,
sendo intuído pela espiritualidade superior. Estaremos vigilantes com nossas atitudes e que as lições do nosso Evangelho nos oriente e nos guie, conduzindo-nos para a luz divina, sempre com o maior amor possível. Que assim seja. Vamos à nossa leitura, dando continuidade então. Nós vamos ler o capítulo 17, item 11. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais nova, um pouco mais moderna, então torna mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse pode me acompanhar pelo Evangelho Antigo. Item 11 então. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será válido ao ser humano maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes que, sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é o seu instrumento de manifestação. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado, ou é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-los mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. Bom, desculpa. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme estiverem nos escutando. Entra aqui uma questão que me lembra um fato que aconteceu
há muitos anos passados, né? Quando a Janete e eu estávamos procurando um centro espírita para poder começar a frequentar. Isso há muitos anos, né? E nós estávamos lá assistindo uma palestra e tinha uma senhora parada, sabe? Quieta, em silêncio. E de repente apareceu uma voz na minha cabeça, né? E essa voz me falou o seguinte: aquela senhora está desesperada. Diga para ela que eu estava do lado dela. Aí eu cheguei, olhei assim, vi uma senhora normal, eu e a Janete estava uma senhora normal. Aí eu achei que isso aí é meu pensamento, isso aí não tem nada a ver, né? Continuei assistindo a palestra. Mas aí veio de novo aquela coisa, né? Diga para ela que eu estava ao lado dela. É claro que a gente não falou. Quando terminou o centro, terminou a reunião, essa palestra, nós nem conhecíamos aquele centro espírita. Foi a primeira vez que a gente frequentou vários, até achar um que a gente se identificasse, né? Geralmente é assim, a gente procura um que se identifica. Aí quando nós saímos, quando a gente saiu à rua, né? Eu cheguei para essa senhora, ela estava normal, o rosto normal, parado normal. E aí eu falei para ela assim: olha, senhora, desculpa, a senhora não me conhece, né? Mas alguma coisa, alguém me disse, né? Que aí aquela voz voltou de novo e disse: eu sou o mentor dela. Aí eu falei assim: olha, seu mentor lhe disse que estava do seu lado. Aí ela ficou me olhando assim, apavorada. E aí ela ficou olhando assim, não falou nada. Ele falou assim: ele estava do teu lado até no tempo que tu não parou de chorar. O tempo todo ele estava ali do teu lado, tentando te acalmar. E a mulher desabou a chorar, né? Começou a chorar e não passou mais. Aí ela chegou e começou a dizer: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não parava mais de agradecer, sabe? E eu não fiz nada, absolutamente nada. Só falei isso aí. E essa pessoa não parava de chorar, não parava de agradecer. Tu lembra disso, Tati? E ela saiu. E isso me marcou por um detalhe. É claro que quando ela estava chorando, deu a entender que ela falou alguma coisa do tipo que questionava tudo. Ela chegou no fundo do poço e questionava tudo, a possibilidade de qualquer existência, de qualquer coisa. E aí, quando do nada alguém chega e diz: não, eu estava do teu lado quando você disse onde é que eu estava. Foi isso que eu disse. Aí ela contou isso. Isso me impressionou muito. Foi uma coisa assim, muito marcante na minha vida nesse momento. Então, mesmo que a gente ouça muitas pessoas dizerem, né? Olha, nada disso... Pode falar. Só vou interromper um pouquinho, Júnior, porque toda a história, só para vocês entenderem, é que toda vez que ele conta isso, ele se emociona muito. Isso foi no Centro Espírita em Porto Alegre, não vou citar o nome. O Júnior pediu para o presidente da casa se ele poderia falar com essa pessoa. Ele não teve autorização, é claro, porque era a primeira vez que a gente estava entrando ali. Então foi na rua que a gente conversou com essa senhora. Era de noite e essa senhora agradeceu muito porque ela tentou suicídio e ali teria sido o último recurso dela. Naquela noite, naquele dia, ela disse que se ela não escutasse o que ela gostaria, que a gente na verdade nem sabe o que, ela finalizaria com o suicídio. Então, por isso esse agradecimento e todo esse choro e tudo que aconteceu naquele dia. Então, para nós aquilo foi muito marcante, para o Júnior principalmente, né? Foi muito marcante. Então, para vocês terem uma ideia que às vezes a gente pensa: eu não sou nada, eu não sou ninguém. E uma palavra, estou sozinho. Gente, uma palavra modifica muita coisa na vida de alguém. Uma frase. Às vezes uma palavra, né? Por exemplo, o próprio Cristo falou: amai seu próximo. É uma frase. Ou frase difícil
de ser executada. A gente vê que muitas pessoas, elas estão no seu limite. Elas estão já não estão mais suportando as coisas da vida, sabe? Estão cansadas. E aí a gente fala essas coisas que nós falamos, né? Segue, você está na linha de frente, você não está sozinho. O próprio texto fala que domina o teu espírito, porque a gente ganhou uma oportunidade única de estarmos encarnados neste momento. O espírito mesmo se sente um pouco aprisionado, porque muitas vezes ele não concorda com nada da situação dele, não concorda com a sua miséria, não concorda com a sua falência, não concorda com o rigor que é imposto ao corpo dele, defeitos, falhas, problemas genéticos, doenças. Só que todo mundo vai desencarnar um dia, de alguma forma ou de outra. E por mais violento ou por mais suave que seja a morte, ela é uma passagem. O espírito, ele na verdade, ele vai ter que passar por todos esses episódios da vida, porque é uma oportunidade para ele conseguir realizar o sonho dele. É o sonho do espírito. É claro que muitos espíritos encarnados, eles estão encarnados por imposição. Eles estão tão atrasados que estão imposto a eles esse encarne para que eles consigam tentar salvar assim de uma maneira direta, né? Então tem muita gente que não entende por que está num corpo assim, sabe? E às vezes as pessoas se machucam, elas se condenam, se culpam, martirizam o seu corpo por causa dessas aflições. Se levam ao extremo, e isso não é necessário. O necessário é o equilíbrio do espírito. E tem muita gente que é completamente fissurada e abalada e só quer pensar na parte espiritual, não existe mais vida, agora só vou rezar e só orar. Não, é um equilíbrio. Você tem que viver a vida. Você vai passar assim por percalços, né? Você vai passar por infortúnios. Você vai ter momentos que você vai se arrepender das coisas que você fez, falou, disse, agiu, né? Desconstruiu em outras pessoas. É muito importante aprender a se perdoar. Aprender a se perdoar. Todos cometemos erros, então perdoe-se e reze para Deus para ter força para que deste momento em diante você consiga fazer o melhor. Nós não fazemos trabalhos de comunicação espiritual, tá? Isso eu só fiz uma referência para vocês para poder falar que não estamos sós, entende? Então não é o nosso objetivo, nem nunca vai ser o nosso objetivo fazer nenhum tipo de comunicação, nem de auxílio por mensagem para as pessoas, não. Vocês só vão ouvir da Janete e do Júnior aqui, casal JJ, que nem disse a Su Shoa, né? E nós somos conhecidos por JJ no nosso meio, no nosso grupo, né? O pessoal tudo se refere a nós por JJ. Tu acertou sem querer, acertou em cheio, né? Aí nós vamos sempre falar que cada um está na linha de frente, porque são várias linhas de frente nessa batalha. A gente vai estar em situações diferentes, em posições diferentes, em condições diferentes, mas estamos na linha de frente. Não é fácil, como muitas pessoas relatam, é difícil, mas não é impossível. E como eu disse antes, aprender a dobrar o espírito, porque para alguns foi imposto, né? Para que eles possam melhorar sua condição, de tão precária que é melhorar sua condição. Mas para outros foram escolhas, que as pessoas disseram, não, eu me arrependo, eu quero mudar, eu quero passar. E às vezes as coisas acontecem meio com dificuldades, assim, que é para a gente aprender a lidar com o nosso espírito, a lidar. Porque às vezes ele precisa passar por certas vergonhas, certas carências, para que ele aprenda como que é a vida, para que ele aprenda a evoluir, para que ele aprenda a respeitar o seu semelhante.
Mas uma das coisas mais importantes é perdoe-se. Perdoe-se. A Socorro Santana, ela falou para ler, né, o Evangelho, o Salmo 91. Eu gosto muito de Salmos, viu, Socorro? Mas tem um trechinho ali que é legal. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio. Isso é para dizer, nesse salmo, ele se refere à nossa vida. Nós estamos nesse meio. E olha só, o que acontece para um não acontece para outro, são de formas diferentes, é bem diversificado. Então nós estamos cercados e a gente deveria de abrir os olhos e agradecer todos os dias por estarmos vivos. E se forem falar conosco qualquer coisa, sobre qualquer assunto, como a gente já falou com algumas pessoas, é sempre para frente. Nem tanto o corpo, nem tanto o espírito. Médium, nós temos que passar pelas coisas da vida. Nós vamos cometer erros. Mas nós temos que aprender a nos perdoar. Porque se a gente não se perdoar, se a gente não se perdoa, a gente não consegue avançar. Porque a gente vai estar sempre preso na culpa, e na culpa, e na culpa. E não, sinto muito. Agora eu vou me perdoar, eu me perdoo. Eu cometi um erro. A partir de agora eu não vou mais cometer erros parecidos com esses. Que Deus me perdoe, que Deus ilumine muito essas pessoas que eu prejudiquei, que Ele abençoe elas com tudo que há de melhor. E eu peço forças para não repetir o mesmo erro. Não estamos sós. Não estamos sós. Lembre-se disso. Agradeçam a Deus a toda oportunidade. Assim encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas não permanecendo entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e todas as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces através de comentários e a todos que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos tenham uma semana repleta de luz, de paz e de harmonia. Eu peço aos bons espíritos também que estendam essas fluidificações da água aos filtros, né, de água, porque muitos pedem às vezes, né? A Janete sempre fala, olha, cada garrafinha de água é o teu remédio. Cada um tem o seu remedinho, né? Tem que tratar como um remédio.
Muitas pessoas perguntam sobre o filtro. Mentalize o filtro. Quando for fazer a prática, mentalize o filtro, que seja fluida essa água do filtro. Fale isso para o filtro. A água, ela vai ser fluida, né? Mas o remedinho está nas garrafinhas, no copo de água que você coloca, e trate como isso. Agora eu vou encerrar o nosso evangelho, desejando a todos uma excelente semana, né? Fiquem todos com Deus, com paz no coração. Vida sempre, sempre vida. Vida sempre, não se esqueçam disso. Até o último instante, agradeçam a Deus por tudo que acontece, agradeçam a Deus porque as coisas acontecem como tem que acontecer. As pessoas que estão ao nosso lado são as pessoas que deveriam de estar, e nós estamos passando por aquilo que nós temos que passar. Vamos tirar o maior proveito disso, o melhor proveito disso, e amar o tempo todo, continuar com um sorriso no rosto, continuar com alegria, lutar contra as depressões da vida, né? Tentando mostrar o nosso melhor. Desejo isso a todos vocês. Uma excelente semana. Então, encerrando agora o meu evangelho, eu vou rapidinho só fazer alguns comentários, né? Porque a gente não tem muito tempo hoje. Queria agradecer a Maria do Carmo Tribuzzi, né? Por ter colocado o texto da semana passada, né? Muito obrigado. Sueli Gomes, né? Falsas acusações. Olha, siga entre tu e Deus. Tudo que nós fizermos na nossa vida é tu e Deus. Vai ter muitas pessoas que vão nos acusar. Mas se você tiver a tua fé, a tua verdade, não precisa brigar com os outros. Segue o teu caminho. A verdade sempre aparece, né? Ela nunca fica escondida, ela sempre aparece. Segue fazendo bem. Eu vi que te responderam, a Meg respondeu. Obrigado, viu, Meg? A tua resposta foi perfeita. A Su Show cantou a música do passe espiritual na capela, lá no desencarne da mãe dela. É uma visão bacana do desencarne, sabe? Porque precede, né? Pais, filhos. Então a gente já sabe que isso vai acontecer. Olha que espiritualidade, olha que força cantar uma música daquelas do passe espiritual, né? Passe musical, perdão. Que é do Eri a música, tá? E que foi uma inspiração muito maravilhosa. E tu acertou, né? Tu chama nós de JJ, mas nós estamos chamados de JJ mesmo, né? A Heloísa Paulo, valorizar a vida todo instante, é o que eu estava falando. A Marilene dos Santos do Araújo, perdão, né? O marido teve um AVC. Olha, não sofra. Substitua o teu sofrimento pela condição dele por carinho, por amor. Tá? Trate bem, fale de coisas boas, traga a ele esperança, alegria, modifique. Tem muita gente, né? A Cecília Maria Dória Nogueira tem que perdoar a si mesmo. A mesma coisa é para Maria Rodrigues de Almeida, os fantasmas de dentro de si, né? Nós temos que perdoar esses fantasmas que nos afetam. É tanta coisa, gente. Só queria estar aqui o aniversariante, que é o Nildo Rogério, está fazendo aniversário amanhã. Aliás, amanhã, não sabe quando é que a pessoa vai escutar, no dia 20 de 11. Parabéns, viu, Nildo? Ao seu filho André Luiz, ao pequeno Samuel, tá? E a sua esposa, Noemi. Então, um forte abraço para a família aí. Um forte abraço a todos. João Aquino Teixeira, Alckmin Teixeira. Agradeço a participação de todos, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente pede desculpa por não poder ler todos os nomes, mas foi lido todos os comentários, gente. Muito obrigada. Obrigado. Até quinta-feira, então, pessoal, às 20 horas. Ok. Tchau, boa noite. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe ser
calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br